No Além dos Padrões dessa semana, nós vamos falar sobre alimentação e sobre Plant-Based Diet, dieta baseada em plantas, numa tradução literal, mas que na verdade é muito mais amplo que isso. Ela é a queridinha dos nutricionistas e dos médicos, porque está diretamente ligada a uma saúde saudável. E é super simples. É simplesmente você pegar os produtos que a natureza te oferece e priorizar no seu dia a dia. Então, nós estamos falando de um resgate da feira, um resgate dos produtos de época, porque a natureza produz alimentos com todos os nutrientes que a gente precisa. Nós temos os carboidratos, as gorduras, as proteínas do bem. Não significa que essa dieta seja vegana, que ela seja vegetariana, simplesmente a carne ou os produtos de origem animal não são protagonistas. Então é meio você pegar o acompanhamento e transformar o prato principal, sabe? Porque o que acontece? A gente tem várias maneiras de fazer os alimentos e várias opções de alimentos na vida. Você sabia que a natureza oferece 300 mil espécies de plantas comestíveis? E a gente, quando tem muita imaginação, ao longo da vida inteira experimenta 200. Então, olha quanta oportunidade a gente tem aí. Então, na verdade, o nosso foco é, resgatar a questão da feira, principalmente, focar nos alimentos de época, porque tudo que é de época vai ser mais gostoso e vai ser mais barato. Na feira você também acaba comprando muitas vezes direto do produtor, os alimentos são mais frescos e você acaba tendo um contato ali, uma experiência legal, porque você vê várias cores, várias texturas, você experimenta. Quando você foca nessa questão da sazonalidade, isso te obriga a sair da monotonia alimentar, porque sem querer, quando a gente está no piloto automático, a gente acha que salada é só alface com tomate, que legume é só abobrinha refogada. Então a gente tem uma série de outras opções, né? O que os especialistas lembram a gente o tempo inteiro é para a gente procurar variar mais os tipos. Quando você pensa folhas, tem dezenas de possibilidades e quanto mais escura, mais nutritiva. Tem um outro ponto que é super importante: a natureza é sábia, então ela colocou os nutrientes com cor. Então você não precisa ser um PhD em nutrição para fazer um prato saudável, basta você focar em fazer um prato colorido. Quando você faz escolhas coloridas, você naturalmente já está colocando uma série de ingredientes. Então, quando nós falamos na dieta plant-based, é legal a gente prestar atenção também nos tipos de alimento que a gente está colocando no dia a dia. Então, coisas cruas e folhas são muito importantes. Todos os legumes que a gente pode fazer grelhados, cozidos, refogados e assados. Tem também os grãos, né? Variar os tipos de grãos, arroz, cevada, quinoa. Na Plant-Based Diet é importante a gente incluir todos os grupos de alimentos, as verduras, os legumes, as raízes, e lembrando que a raiz não é só a batata, tem o inhame, o cará, a batata doce, enfim, várias opções, bora variar. Nos cereais integrais também tem o arroz, a quinoa, a cevada, o trigo, muitas opções. Nas leguminosas entram todos os feijões, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha seca. E tem duas fontes de proteína e de gordura boa que são muito importantes. As oleaginosas, que são as castanhas, então nozes, castanha do Brasil, castanha do Pará, a amêndoa, a castanha de caju, as sementes, semente de gergelim, de girassol, enfim, que são super importantes da gente colocar no nosso dia a dia. Eu coloco as castanhas muito como opção de lanche, deixo os potinhos na bolsa e quando eu tô com fome eu como essas castanhas. Eu pego sempre a versão sem sal, porque senão, enfim, o sódio aumenta demais no nosso organismo.
E no caso das sementes, eu compro a semente de gergelim, a semente de abóbora, semente de girassol, deixo num pote na geladeira e eu polvilho em cima de qualquer coisa que eu for comer. Eu coloco nas folhas e ela fica tipo uma granola salgada. Eu coloco nos legumes refogados na hora de finalizar. Eu coloco na sopa, porque realmente elas têm muitos nutrientes e são importantes da gente colocar no dia a dia. A nutricionista Alessandra Lubio fez uma associação que eu achei interessante. Os asiáticos, por exemplo, eles usam a carne para dar um gostinho no prato. Então a gente vê aqueles arrozes, aqueles macarrões em que eles são cheios de legumes, com pedacinhos de frango, pedacinhos de carne, pedacinhos de peixe, que eles entram como um toque principal, mas não é o protagonista da história. Então, resumindo, qual é a dica? Vamos focar mais naquilo que a natureza nos oferece? Quer uma dica de como começar? Foca nos 5 produtos por dia, entre frutas e vegetais. 5 porções diferentes. Não é difícil. Se você colocar uma fruta no café da manhã e uma fruta ou depois do almoço ou antes de jantar e 3 porções entre legumes, vegetais por dia, você consegue distribuir direitinho e já é um bom começo. Eu te vejo na semana que vem.